Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Em Pauta, o podcast da Justiça Militar. Para quem está nos acompanhando, esse nosso podcast é possível ser acessado no YouTube do canal do TJM-RS Oficial e também no Spotify. A produção do Em Pauta é uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal, com o apoio técnico da equipe de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Nesse segundo programa, nós vamos contar um pouquinho de história. Nós vamos percorrer um pouquinho, tentar, nesses 20 minutos do programa, falar um pouco sobre os 175 anos da Justiça Militar do Rio Grande do Sul, que são celebrados neste ano de 2023. Para falar sobre história, falar um pouquinho sobre esse programa, sobre essa perspectiva histórica da Justiça Militar, aceitou o nosso convite o desembargador militar Sérgio Antônio Berni de Brum. Dr. Brum atua na Justiça Militar há 22 anos, também atuou na Brigada Militar do Rio Grande do Sul durante 28 anos, então tem muita história para contar e vai compartilhar com a nossa audiência do Em Pauta. Seja bem-vindo, desembargador Brum. Muito obrigado, Marcelo, nosso jornalista responsável pela comunicação social da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar a iniciativa aí da administração, da presidência, na pessoa institucionalmente do presidente Amilcar, pela criação deste programa, importantíssimo para levarmos um pouco da Justiça Militar ao nosso telespectador, aqueles que nos assistem, principalmente ao nosso jurisdicionado. Uma satisfação muito grande estar fazendo o segundo programa histórico com o amigo. Desembargador, um pouquinho, antes de que a gente contar um pouquinho de história, queria pegar um aspecto ligado à comunicação, ao qual o senhor se dedica. O senhor já presidiu essa casa aqui em duas oportunidades, e o senhor ingressou na Justiça Militar em 2002, né? 2002 a gente tinha a comunicação institucional, não só na Justiça Militar, mas nos órgãos em si, eles tinham outra dimensão, outra relevância, outros canais e outras ferramentas. Acredito que aqui na Justiça Militar a internet era incipiente, as ferramentas de comunicação não eram mínimas, e obviamente as estratégias de comunicação das instituições eram outras. Vamos pegar esse capítulo. Como era a comunicação na Justiça Militar nos dois períodos que o senhor atuou aqui? Olha, brevemente, então, nós temos 20 minutos para falar, né? Então, com relação à comunicação, no primeiro período, 2000, que eu presidi, 2008, 2009, nós tivemos que criar o Gabinete de Comunicação em razão de uma crise institucional que nós vivemos, que eu chamo de um grave equívoco, que foi uma tentativa, entre aspas, de extinção da Justiça Militar, de todo o segmento de Justiça Militar, e tivemos que trazer pessoas qualificadas, especialistas, melhor dizendo, a palavra é essa, especialista em comunicação, para nós, entre aspas, também vender a nossa imagem, que era uma grande dificuldade que nós tínhamos. Mas antes de 2008, lá em 2002, quando eu cheguei aqui, não existia a questão da comunicação, era feita pelos secretários, pela própria administração do próprio presidente, e era mais centrada na mídia escrita. As informações iam para os nossos jornais que existiam na época. Depois, em 2014 e 15, que eu retornei à presidência com o apoio dos meus pares, aí nós já estava mais estruturado com o gabinete de comunicação. Ferramenta importantíssima. Através de uma assessoria de comunicação bem organizada, nós vamos conseguir chegar aos nossos jurisdicionados, chegar à população gaúcha, ao povo gaúcho, e mostrarmos quanto é importante a Justiça Militar. Obrigado. Era importante esse apêndice aqui nessa história, porque o podcast surge nessa perspectiva de criar canais, ferramentas de comunicação que ampliem as opções de transparência e comunicação do Tribunal de Justiça Militar com seus jurisdicionados e com a sociedade como um todo. Mas, desembargadora, esse programa aqui a gente está fazendo mais ou menos como aquele filme De Volta para o Futuro. Então a gente vai ao passado, vai ao futuro. E a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da Justiça Militar do Rio Grande do Sul. A gente está lá no século XIX, final da Revolução Farroupilha, termina a Revolução Farroupilha. Nesse meio tempo a Brigada Militar era uma criança ainda, tinha 10 anos, recém tinha criado, surgiram também, e aí surge a Justiça Militar. Qual é o contexto de surgimento da Justiça Militar, desembargador? Bueno,
Alguns historiadores dizem que a justiça militar chegou aqui no Rio Grande do Sul, e é verdade o que eles dizem, lá em 1737, quando o brigadeiro Silva Paz aqui no Rio Grande do Sul aportou. Para que entendam, olhe o mapa do Brasil, verifique quando os portugueses chegaram no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi, por longos séculos, em determinado momento, mais espanhol do que português. Mas em 1737, Silva Paz, brigadeiro, aportou aqui no Rio Grande do Sul e fundou a cidade de Rio Grande. Criou o Forte Jesus, Maria José e o Presídio de Rio Grande. E Silva Paz era militar. Junto com ele veio as tropas portuguesas militares e junto veio a justiça, que é a época que vigia, para recordar principalmente aos alunos que gostam dessa fase de história da criação das leis, as ordenações portuguesas, e a época vigia as ordenações filipinas, que foi até, na realidade, as ordenações filipinas foram criadas em 1603 e estavam vigindo a época. Então, a justiça militar chegou aqui a bordo das naus portuguesas quando Silva Paz fundou o Rio Grande do Sul. E nós, Justiça Militar Estadual, fomos nascer mais um pouquinho adiante. Nós nascemos com a criação da Brigada Militar em 1837. Lembro aqui que em 1835 a 1845 houve a Revolução Farroupilha. Em 37 a Brigada Militar foi criada. Ela realmente foi organizada em 1841. Mas quando a Brigada Militar teve seu segundo aumento efetivo, ou seja, saiu de 360 homens para quase 600 homens, houve a necessidade de se manter principalmente o comando da tropa. E aí foi em 1848 que nasceu a Justiça Militar, através de um decreto 148, de 24 de julho de 1848, que no seu artigo 20, no parágrafo 9º, ele diz claramente, e eu não vou dizer textualmente, mas aproximadamente, que os comandantes tinham que tirar de toda a legislação penal militar existente à época o que fosse necessário para manter a disciplina e principalmente a subordinação das praças da Brigada Militar. Então vejam que naquela época, quando a Brigada Militar, que era a cor policial à época, o nome era este, mas a Brigada Militar, a origem da Brigada Militar, para se manter algo que perdura até hoje, a questão do comando, se fez necessário a Justiça Militar. Essa Justiça Militar que é importante para o jurisdicionado e para a população, porque mantém rígida a disciplina e a hierarquia e, como diziam os antigos, principalmente a subordinação. Então está no seio da identidade da criação de justiça militar a questão da hierarquia e disciplina que perdura ao longo desse tempo. Dando um salto histórico um pouquinho mais na frente, para a gente já que a gente caracterizou a criação da justiça militar, logo depois no salto histórico é instituído o segundo grau aqui. Ou seja, a gente está falando aqui, para quem não acompanhou o primeiro programa, esse programa a gente está gravando aqui no plenário do TJM, o plenário do segundo grau, né? Para quem pode acompanhar o nosso programa, aqui também são transmitidas, esse é o palco que recebe os julgamentos do segundo grau na Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Como foi criado o segundo grau, desembargador? Data e qual foi o contexto que fez com que essa casa hoje aqui, o nosso segundo grau, tem 105 anos de história? É verdade, mas eu gostaria de retroceder um pouquinho, até para fazer jus ao primeiro juiz auditor da Justiça Militar, que às vezes, com o passar dos anos, nós temos, até pouco tempo a gente tinha um acervo de em torno de 50 mil a 60 mil processos. O meu grande sonho era manter esses processos e fazer um estudo científico de todos esses processos que nós tínhamos arquivados em um grande museu. Quem sabe um dia a gente consiga resgatar um pouco desses processos que ainda hoje existem, juntamente com os livros. E num desses livros, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei umas manifestações de dois historiadores, mas especificamente de um deles, chamado Aldadeira Ribeiro, que dá o nome a esta casa, que foi juiz, que logo em seguida eu vou falar nele, em 41, que ele se refere, que ele diz que o primeiro juiz auditor que se tem notícia foi em 1892, e o nome do juiz auditor é o Dr. Severo Peixoto de Oliveira Barcelos. Estou
fazendo uso da cópia aqui, porque eu acho que é importante citar o nome dele. 1892. Ele foi designado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul para dizer o direito em uma bronca, entre aspas, uma rixa, entre um desconforto que existiu entre oficiais da Brigada Militar da época e oficiais da Guarda Nacional, que é uma instituição muito pouco estudada no nosso estado. A Guarda Nacional tem dois papéis importantes na história do Rio Grande do Sul. O primeiro papel importante, e do Brasil, história do Brasil e do Rio Grande do Sul, que é evitar a desintegralização, ou seja, a nação brasileira não foi desintegrada, ou seja, não se criaram vários países, porque houve a fortaleza dessa Guarda Nacional que foi criada pelo Ministério da Justiça do Império na época. Uns dizem que foi Feijó que criou, outros historiadores dizem que não. E o segundo papel importante da Guarda Nacional, pouca gente também sabe, aqui talvez para muitos eu estou dando a primeira notícia, que os primeiros policiais militares da Brigada Militar foram oriundos da Guarda Nacional, ou seja, o completamento do efetivo da novela Brigada Militar, e essa Guarda Nacional foi criada em 1831. E vejam bem, a Brigada Militar foi criada em 1837, então as coisas se aproximam, e a Justiça Militar foi criada em 1848, tudo próximo, e a gente tem que resgatar esses fatos históricos. E o doutor Severo Peixoto foi o nosso primeiro juiz auditor, a quem eu homenageio nesta data, porque ele conduziu com maestria o primeiro processo envolvendo a questão de oficiais da Brigada Militar que entre outras questões, eles não aceitavam ser julgados pelos regulamentos da Guarda Nacional. E para nós avançarmos um pouco mais, me perguntaste, eu não me esqueci, da questão da criação do segundo grau, que nós chamamos do Conselho de Apelação. Então, nós temos o Conselho de Apelação, nós temos a Corte de Apelação, nós temos o Tribunal Militar do Estado e o Tribunal de Justiça Militar, que foi em razão da emenda constitucional 45 já em 2004. Agora vamos voltar então para 1918. Governava o Estado do Rio Grande do Sul o governador Antônio Augusto Borges de Medeiros. Comandava a Brigada Militar Afonso Emílio Massol. Eles entenderam, através de uma manifestação política dos deputados gaúchos, de que a Brigada Militar teria que seguir o mesmo paradigma em termos de justiça do Exército, o mesmo modelo do Exército, ou seja, os seus pares, o seu escabinato, os seus juízes fazerem os julgamentos em segundo grau dos crimes praticados por praças e por oficiais. Então aí que nasceu o Conselho de Apelação, criado em 1918, o governador já disse, Antônio Augusto Borges de Medeiros. Massol foi o seu primeiro presidente, o segundo presidente foi Claudino Nunes Pereira, e o juiz togado por longa data foi Ribeiro Dantas, Francisco de Souza Ribeiro Dantas, que não era gaúcho. Francisco de Souza Ribeiro Dantas era do Rio Grande do Norte, né, uma cidadezinha próxima a Natal, que veio, após concluir o seu curso de Direito, seguir carreira aqui no estado do Rio Grande do Sul, distante do seu estado natal. E aqui ele conheceu Antônio Augusto Borges de Medeiros, conheceu o PRR, Partido Republicano Rio Grandense, foi juiz entre várias localidades, mas me recordo aqui em Santo Anjo. É o 49º desembargador na ordem da antiguidade do TJ, do nosso Tribunal de Justiça, que casualmente faz 150 anos agora, no dia 3 de fevereiro de 2024. Né? 150 anos. E o Borges de Medeiros, então, criou o nosso tribunal em 1918. A primeira composição foi Afonso Emílio Massol, presidente, Ribeiro Dantas, o juiz togado, que é quem relatava os processos, Claudino Nunes Pereira, Leopoldo Orles Vasconcelos, Camaressá, os 5 primeiros integrantes, em 1918. Decreto 2347-A. O senhor percorreu um pouquinho aí como se deu a Constituição do segundo grau, a instituição do segundo grau no tribunal, né, aqui na Justiça Militar, passando do Conselho de Apelação, outras diferentes nomenclaturas até hoje o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, mas nessa trajetória, nessa caminhada, teve várias modificações de ordem constitucional, tanto no nível estadual como no nível federal.
O senhor pode nos ajudar com uma pincelada dos marcos mais importantes do ponto de vista constitucional que tem a ver com a Justiça Militar do Rio Grande do Sul? Com relação às constituições, eu gostaria de falar sobre a Constituição de 1891. O magistrado Aldo Ladeira Ribeiro, que dá o nome ao nosso plenário, e que teve participação atuante, inclusive, na Revolução de 1923, que faz 100 anos agora, ele escreveu algo que me seduz sobre a Constituição de 1891. Ele disse que não tem na Constituição de 1891, e é verdade, a Constituição da República, nenhuma linha sobre as polícias militares. E sobre os ombros das polícias militares é que ocorreu todo o fardo das revoluções. Logo após essa Revolução de 1891, veio a Revolução de 1893. Que aqui no Rio Grande do Sul foi uma revolução dantesca, até pelos episódios da degola. Ou seja, dividiu o Estado em dois. Um Maragato, outro Chimango. Um colorado, outro branco. E esqueceram das polícias militares e esqueceram da justiça militar. Foi uma longa caminhada para se buscar o reconhecimento nos textos constitucionais. Vamos dar um avanço rápido sobre a Constituição de 1834. A Constituição de 1934, a Constituição de 1934, ela reconhece como integrante do Poder Judiciário Nacional a Justiça Militar da União, em 1934. E a Constituição de 1934, ela tem um papel impactante para a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, porque observa, na história da Justiça Militar, na parte que ela fez parte do Poder Executivo, normalmente as linhas mestras eram os decretos emitidos pelos governadores. E esse decreto, inclusive, tem decreto de 1857 que tipifica crimes, como, por exemplo, o crime de peita, o crime de suborno. Crime de peita se corresponde hoje, uma similitude com o crime de corrupção, tão fortemente combatido. Mas a Constituição de 34, ela disse que os Estados-membros não podiam mais legislar sobre essa questão de direito penal militar, de direito penal, de direito processual, de direito comercial. São matérias privativamente da União. Então houve esse corte. E aí surge a Constituição de 1946. E foi na Constituição de 1946 que ficou plasmado que a Justiça Militar Estadual é órgão do Poder Judiciário. Então, em 46, se cortou aquele vínculo com o Poder Executivo. A partir de 46, já faz alguns anos, nós, Justiça Militar dos Estados, somos órgão do Poder Judiciário. Ou seja, fizemos parte do Poder Judiciário. Então, brevemente, essas três constituições eu gostaria de destacar, sem antes dizer que tivemos um grande avanço com o aumento de competências com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Para encerrar aqui, a gente pode dizer que é o capítulo 1, né? Não é, desembargador? Depois a gente pode, em outra oportunidade, aproveitar um pouquinho mais. Mas eu queria pegar também sobre uma dimensão histórica do senhor, que é a seguinte: o senhor nos bastidores, a gente estava fazendo as contas ali, são 50 anos aí que o senhor se dedica, teve 28 anos de atuação na Brigada, 22 anos de Justiça Militar. O senhor foi jurisdicionado, ainda vamos dizer assim, foi jurisdicionado e hoje atua como magistrado aqui dessa casa. O que o senhor destacaria, assim, livremente, sem nenhuma pauta específica, de principal transformação, principal movimentação feita na Justiça Militar ao longo desse meio século para cá? Se me permite, antes de eu adentrar na pergunta do ilustre jornalista, eu gostaria de resgatar o nome do primeiro promotor que trabalhou aqui na Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, já no Conselho de Apelação, que foi o Dr. Otelo Frota, posto de capitão, foi em 1936, e fazendo paridade de armas, eu sou obrigado e tenho que trazer o nome do primeiro advogado que se dedicou, advogado de ofício, designado pelo governador do estado para trabalhar na Justiça Militar, Dr. Amadeu Fonseca Fagundes, em 1941. E um fato histórico, talvez poucos saibam, que o patrono da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul,
da OAB-RS é o Dr. Leonardo Macedônia. Dr. Leonardo Macedônia. Particular amigo do Ribeiro Dantas. Do Ribeiro Dantas, que foi o primeiro juiz togado do Conselho de Apelação. E então, agora voltando à tua pergunta, fazendo essas homenagens, para não deixar solto, Importante. eu quero dizer que a evolução é tão qual que eu encontro neste manual, neste almanaque dos oficiais da Brigada Militar. Aqui, neste almanaque dos oficiais da Brigada Militar de 1943, já faz alguns anos, nós temos a organização da Justiça Militar, que foi uma organização que permitiu que a Justiça Militar tivesse as garantias da magistratura, e ela ocorreu em 1941, quando comandava a Brigada Militar o coronel Anjo de Mello, a quem nós cultuamos e homenageamos aqui na nossa casa também. E ele que fez essa transição entre o Conselho de Apelação para a Corte de Apelação. E então, em 1943, essa Corte de Apelação ela era composta por Aristide Claus do Canto, Aldo Ladeira Ribeiro, Alzemiro Francisco Pelaus e Antero Marcelino da Silva Júnior, e o Alarico Cabeda, já outro magistrado como juiz togado. Mas aqui, após 1941, a composição dos 5 magistrados, eles ficaram perenes, até serem substituídos. Até 41, o que era perene era o juiz togado e o comandante da Brigada Militar, que era o seu presidente. Acho que deu para entender, os caros ouvintes vão entender. Então, em 41, temos que fazer essa análise. E veja como é importante, se me permitir roubar um pouquinho mais do teu tempo, esses juízes aqui, cada um tem uma parcela histórica importantíssima. Se eu falar sobre Antero Marcelino da Silva Júnior, ele era jornalista com um amigo, e ele teve a luz de criar uma revista até hoje estudada por historiadores, que é a revista Pindorama, que contou a história da Brigada Militar de 25 a 28. Essa revista Pindorama é uma revista escrita. Hoje nós estamos fazendo uma revista virtual. Esta é a grande diferença que a gente está notando nesses últimos tempos. E eu, quando era jurisdicionado, quando estava lá na Brigada Militar, que muito me orgulho, a minha origem é a Brigada Militar, também participei como juiz dos conselhos da Auditoria de Santa Maria. Mas a evolução que nós temos hoje, eu vou sintetizar numa palavra, ou numa frase. TIC. Tecnologia de Informações e Comunicação. Hoje, tudo é instantâneo. Antes, para mim saber a nominata de quem eram os integrantes da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul em 1943, eu tinha que me socorrer do almanaque dos oficiais da Brigada Militar, porque naquela época, já disse e repito, a Justiça Militar estava dentro do Poder Executivo. E o seu presidente era o comandante-geral da Brigada Militar. À época, aqui já não mais o Afonso Emílio Massot. Desembargador, esse almanaque aí, ele conta, é um retrato, né? São 80 anos esse almanaque, é esse. Imagina quantos almanaques e quanta produção de conteúdo foi feita desse período para cá. Quero agradecer a participação do senhor aqui nesse programa. Sem dúvida, a dimensão histórica essa era a proposta do programa, fazer um programa com uma dimensão histórica, que pudesse ficar aqui também como repositório para quem pudesse acompanhar, tivesse o interesse de acompanhar um pouquinho, viajar com a gente aqui sobre a história da Justiça Militar. Tivemos a parceria e colaboração do nosso decano da corte nessa viagem aqui. Muito obrigado. O nosso programa vai ficar disponível na nossa plataforma no YouTube, Spotify e também no site do Tribunal. Voltamos em 2 semanas. Muito obrigado.